Então, o Ilha é um filme que nasce de uma vontade de contar a história de Emerson, que é um menino de uma periferia, no caso Ilha Grande, no interior da Bahia, e que decide reivindicar o direito dele de contar a sua história. E aí, para isso, ele toma a atitude radical de sequestrar um cineasta famoso de Salvador para ajudar ele nesse caminho de contar essa história. E aí, juntos, a gente vai seguindo, né, a construção desse filme e a construção de uma relação que nasce nessas dois personagens. Sim, Glenda Nicásio, minha parceira de set, né? Nós temos uma produtora juntos e a gente já vem fazendo, desde os nossos curtas-metragens experimentais, essa codireção, essa parceria, né? E que culminou no Café com Canela, que foi um processo bem agradável, gostoso, produtivo para nós dois. E depois Ilha, é uma parceria que vem dando certo, a gente gosta muito. Normalmente eu sou o roteirista, escrevo o roteiro, passo para ela lê, e aí a gente começa a construir junto essa história a partir do roteiro. Mas entendendo que o roteiro também é um lugar que a gente não assume como um lugar de autoria, de centralidade para o filme. É um guião mesmo, uma forma da gente entender qual a história que a gente vai contar, e a partir daí pensar ela de uma forma fílmica e trazer também as outras pessoas para dentro do filme. Diálogos bem horizontais com as outras equipes, com o elenco. É a proposta que a gente faz. Internamente a gente não se divide, a gente está ali junto e vamos trabalhando assim. A gente reflete muito, discute muito antes de entrar em set, e quando a gente entra em set a gente está muito certo do que a gente quer e segue o caminho. Então, no caso Ilha Grande, a gente conheceu através de um projeto de cinema educação que a gente faz desde 2011, desde que a gente fundou a produtora, a gente tem esse projeto de cinema educação que chama Experimentando a Câmera. E aí a gente passa por várias cidades do Recôncavo e do Baixo Sul da Bahia. E aí a gente chegou em Ilha Grande. E quando a gente chegou naquele lugar, a gente achou muito instigante. A gente conseguiu fazer várias relações daquele lugar praticamente abandonado com uma grande metáfora de um país que estava se caminhando para o que aconteceu, porque tem acontecido, né? Na verdade, é um processo que parece que ainda está um pouco longe de se chegar em algum lugar que a gente consiga entender com mais clareza. Mas aí deu essa vontade de escrever esse roteiro para esse lugar. E aí a gente já conhecia, né, o lugar, a infraestrutura, as pessoas por conta do projeto de Cinema e Educação, então foi bem tranquilo fazer essa produção. Eu lembro que a primeira coisa que a gente fez quando a gente decidiu gravar o filme lá foi fazer uma reunião com toda a comunidade de Ilha Grande, para explicar o projeto, para conversar sobre esses processos de produção, porque por mais que a gente tente integrar a comunidade, entrar nos lugares sem fazer tanto barulho, sem atrapalhar o cotidiano das pessoas, é sempre uma interferência, né? O cinema sempre causa uma interferência, porque é uma equipe que a gente trabalha com uma equipe que eu considero muito pequena, que são 20 pessoas. E 20 pessoas num lugar que deve ter, sei lá, umas 200, é 10% da população aumentando. Então muda todo o processo. Então ter a parceria deles e a consciência deles do nosso processo foi muito importante. E a partir disso a gente convidou eles para duas ações. Uma de produção, a gente integrou 10 pessoas da comunidade na produção, fazendo mesmo processo, uma parte junto à fotografia, outra parte junto à arte, outra parte junto à própria produção de campo mesmo, e outra parte como figurantes, para participar, e até alguns figurantes que até têm fala e interagem com os atores, né? Então foi nesse caminho. O elenco em si, a gente continua a nossa parceria que a gente já teve com Café com Canela, está intensificando com o Bando de Teatro Lodum. Então tem Valdiné Soriano, Arlete Dias, Sérgio Laurentino, e outras figuras que a gente também já conhecia do café, como Aldrin Anunciação, Renan Mota também é do Bando de Teatro Lodum. E aí a gente foi compondo esse elenco com essas parcerias que a gente já tinha e atores que a gente já sabia trabalhar, que é sempre muito prazeroso também. O filme a gente nunca sabe muito bem como toca as pessoas, né? Vira muito terra de ninguém depois que você lança, né? E eu acho que o festival, voltando na sua pergunta, é um caminho muito interessante. Porque a gente termina o filme, a gente tem muitas boas intenções. Acho que todo mundo que faz um filme está cheio de boas intenções para contar uma história. Mas é importante também que pessoas de fora tragam um olhar que também situe mais ou menos. Vai ter gente que vai amar, vai ter gente que vai odiar, vai ter gente que vai ficar indiferente. E aí depois você bate tudo isso no liquidificador e vê mais ou menos o que é o seu filme. Então acho que é muito interessante. O festival é uma porta legal, porque aproxima do público. Festivais como Tiradentes são incríveis, que são menores, onde você também tem uma convivência cinematográfica intensa, né? Como é o Cachoeira Doc, lá em Cachoeira, e tantos outros nas cidades do interior. Eu acho sempre muito atraentes, mais do que nas cidades grandes, onde as coisas ficam meio dispersas, né?
mas também tem sua importância e me causa interesse. Mas é muito interessante ver, porque aí encontra-se com jornalistas, com críticos, com pessoas da cidade, com cinéfilos, com gente interessada e com gente que está passando na rua, como um festival desse que é gratuito e entra. Então é sempre um lugar para a gente visualizar o filme. Mas entendendo também que hoje o festival é um dos caminhos, é uma das possibilidades. Eu acho que os filmes têm que ser vistos e a gente tem que encontrar caminho para eles. Seja numa sala de aula, seja num cineclube, seja na sala de cinema comercial, seja num festival. Os festivais têm dado muita felicidade para a gente nesse sentido. O Café com Canela em Brasília, a gente ganhou o Candango de Júri Popular, que ofereceu para a gente o Prêmio Petrobras de Cinema, que foi a distribuição do café em sala de cinema. E esse ano a gente ganhou o Redentor nas Novos Rumos, no Rio, que também tem um Prêmio Petrobras. Então já é mais uma garantia da gente colocar na sala de cinema, que é um lugar, eu acho que é uma vocação bonita para o filme também. Mas a gente não se resume a pensar o cinema a partir disso, e hoje com a internet, muito menos. Eu acho que o filme tem que ser visto por muita gente. Então, ele vai para Roterdã agora, vai passar em Roterdã, tanto Glenda Nicasso, que é diretora comigo, não está presente, porque ela vai para Roterdã agora terça-feira. Aí a gente se revezou. E a gente está inscrevendo em alguns festivais, a gente já está entendendo que o filme já está chegando no fim desse percurso de festivais, né? Já passou por Brasília, por São Paulo, na Mostra de São Paulo, passou no Festival do Rio, veio agora para Tiradentes, e acredito que, quem sabe, algum internacional a mais que o Roterdã, mas a gente já está trabalhando com agosto como uma data legal para o lançamento de sala de cinema, e aí depois as outras plataformas, né, de streams e TV e assim por diante. Existe também a necessidade e a vontade de quebrar isso também. Eu acho que é importante trazer, pelo menos é o movimento que a gente tenta fazer, que é o de trazer essas narrativas que a gente vê sobre a violência e dissolvendo até chegar no ponto mais importante, que é o sentimento dos dois. É um grande jogo que os dois estão vivendo, né? E passa por muitos riscos. Eu acho que o filme trabalha com esses riscos da sexualidade, com tantos outros riscos, que a gente sempre fica negociando até onde pode ir, até onde a gente acha que é válido. Mas para a construção desses personagens e para a dureza que a gente propõe ao filme, a gente achou que seria um caminho possível e que não traria, ou pelo menos a gente imagina que não dê vazão a outros tipos de discurso. Eu acho que o filme ele se resolve dentro dele. Eu acho que vários momentos, não só relacionados à sexualidade, mas a tantas outras coisas, o filme ele chega em pontos muito de limite mesmo, mas depois a gente vai desconstruindo no próprio processo do filme, dissolvendo essas questões. É a nossa proposta. De alguma forma, eu entendo o risco que você coloca, eu entendo o lugar que você está apresentando, mas eu acho que o filme ele consegue transcender esses pontos, pelo menos a gente propõe isso, né? Transcender e para além dessa dureza também todo o sentimento, porque para representar esses homens a gente parte do princípio que são homens e a gente vai desconstruindo eles e entrando nas camadas da sua sensibilidade que é negada, a gente parte disso. Por isso a truculência me parece oportuna, para justamente a gente poder desconstruir e chegar em pontos muito mais íntimos e sensíveis dessas personagens,